Olá, seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia e, aliás, com um alerta importante para o brasileiro. Olha só, por incrível que pareça, o brasileiro pode ficar com menos feijão no prato nos próximos anos. Um estudo mostrou que as mudanças climáticas devem atrapalhar a produção do grão no país. As temperaturas nas regiões de plantações devem subir 3 graus Celsius até o ano de 2050, cenário muito prejudicial ao desenvolvimento do grão. As condições criarão impacto na fase reprodutiva da planta e causarão o abortamento de flores e a não formação de vagens e grãos, principalmente nas regiões centro-oeste e nos estados de Minas Gerais e da Bahia. A solução encontrada por especialistas é que novas safras sejam produzidas em ambientes teoricamente desfavoráveis para as lavouras no ponto de vista climático, com o decorrer dos anos. Assim, a produção brasileira do grão chegaria a aproximadamente 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido hoje, e o alimento se manteria como protagonista na refeição dos brasileiros, mesmo daqui 27 anos. Para diversos especialistas do setor, cultivar o grão para que ele se adapte a um clima adverso pode garantir ao produtor resultados muito positivos a longo prazo. Com o desenvolvimento de feijões mais tolerantes às altas temperaturas e a adoção de políticas públicas para a expansão de novas áreas, a produção chegaria em 2050 no mesmo ritmo dos últimos anos. Para os estudiosos, se nenhuma providência for tomada, a expectativa é que em 2050, com menos produção, o preço do feijão chegue a valores altos, fazendo com que muitos consumidores busquem alternativas para substituir o alimento. Com a falta de procura, o grão então seria produzido em baixa escala. Agora, o que fica para os grandes produtores do agronegócio é buscar a expansão de novas áreas de produção de feijão e investimentos em pesquisas para a geração de cultivares mais adaptadas, além da melhoria em eficiência no controle das lavouras. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está participando nesse momento da Assembleia Geral dos Povos Indígenas, que acontece na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A pauta principal do encontro é a proteção das terras indígenas, as terras tradicionais. Também serão discutidas a gestão dos recursos naturais e a agenda do movimento indígena para o ano. Esta é a segunda visita do presidente ao Estado desde que assumiu o mandato. Ele esteve em Boa Vista no dia 21 de janeiro, quando foi verificar a situação humanitária do povo Yanomami e determinou socorro urgente aos indígenas. Desde sábado, a Assembleia reúne cerca de 2.000 líderes indígenas. E eu mudo de assunto agora para trazer o destaque internacional. E uma série de incertezas tomou conta do mercado financeiro após a falência do banco americano Silicon Valley Bank. Os Estados Unidos seguem tentando administrar a crise e evitar o contágio no mercado financeiro. Após a falência do Silicon Valley Bank, o Departamento do Tesouro americano e os reguladores federais instituíram uma série de medidas emergenciais para evitar que a crise tomasse proporções ainda maiores. Além de propostas que garantirão os depósitos dos clientes do SVB, os reguladores também fecharam o Signature Bank, outra instituição que ameaçava entrar em colapso, e garantiram que seus clientes fizessem um acordo. De acordo com especialistas, a ação deve diminuir um pouco o estresse imediato dos mercados financeiros, mas ainda não se sabe se o governo americano será forçado a tomar medidas mais abrangentes. A Casa Branca e a Secretaria do Tesouro americano seguem afirmando que o sistema bancário em geral é sólido. O presidente Joe Biden deve se pronunciar oficialmente sobre os planos de emergência de seu governo para conter a falência, mas já adiantou que os cidadãos americanos podem ter certeza que seus depósitos bancários estarão disponíveis e que ele está comprometido em responsabilizar os culpados pela atual crise. O Silicon Valley Bank era conhecido por financiar startups. Já o Signature é um dos bancos mais importantes para o mercado de criptomoedas.
fechamento do banco comercial ocorreu após aumento nas taxas de juros que afetaram empresas de tecnologia iniciantes e uma tentativa fracassada de aumento de capital da instituição, que estimulou uma corrida de saques. E desde o anúncio de que as instituições estariam à beira da implosão sob o efeito dos saques em massa de seus clientes, várias instituições de grande, médio e pequeno porte anunciaram a saída da Bolsa. O Federal Reserve deve promover nesta segunda-feira uma reunião extraordinária para revisar e determinar as taxas de adiantamento e desconto a serem cobradas pelos bancos vinculados. E mais de 100 pessoas foram detidas por suposto envolvimento na intoxicação de alunas no Irã. Autoridades afirmam que mais de 5.000 meninas foram vítimas em 230 escolas. Mais de 100 pessoas foram detidas no Irã no âmbito da investigação sobre as intoxicações que afetaram milhares de alunas em escolas, um caso que chocou o país. Em um comunicado divulgado pela agência oficial IRNA, o Ministério do Interior informou que os suspeitos foram detidos e interrogados. O Ministério explicou que entre os detentos, alguns tinham motivação hostil com o objetivo de criar um clima de medo entre as estudantes e provocar o fechamento das escolas. A pasta não deu mais detalhes, mas informou que as detenções aconteceram em várias províncias. Autoridades também mencionaram possíveis vínculos com organizações terroristas e citaram os Mujahedines do Povo do Irã, um movimento no exílio com sede na Albânia, cujo porta-voz afirmou que a acusação é um espetáculo ridículo. Desde o final de setembro, muitas escolas para meninas registraram casos de intoxicação com gás e substâncias tóxicas, que provocaram náuseas, problemas respiratórios e desmaios. Algumas alunas precisaram ser hospitalizadas. Autoridades afirmaram que mais de 5.000 alunas foram afetadas em quase 230 escolas, em 25 das 31 províncias do país. O número de incidentes diminuiu de forma significativa desde a semana passada e não foram registrados novos casos. E olha só, um estudo realizado com 90.000 pessoas durante 7 anos no Reino Unido mostrou que não há um melhor horário para fazer exercícios físicos. O período mais adequado varia de acordo com o objetivo de cada pessoa. Publicado na revista científica internacional Natureza Comunicações, o estudo mostrou, entre tantos objetivos, que para viver mais, por exemplo, os exercícios são recomendados para depois do almoço. Idosos, homens, pessoas menos ativas ou portadoras de doenças cardiovasculares pré-existentes são os que mais se beneficiam do exercício físico entre as 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, mas os ganhos podem se estender a qualquer pessoa. Os especialistas consideraram atividades de intensidade moderada equivalente em esforço a uma caminhada rápida e intensa. Apesar de prevenir mortes de causas gerais e enfermidades cardiovasculares, os exercícios vespertinos não foram os mais indicados contra o câncer. Nesse caso, aqueles que preferem a madrugada têm mais vantagens. Os cientistas atribuem parte desse fenômeno à resposta metabólica do corpo à atividade física. Os horários da manhã e noite, por exemplo, são aqueles nos quais o corpo humano está mais suscetível a variações na pressão sanguínea. Além disso, o período da prática tem impacto no comportamento e aspectos ambientais dos pacientes, como o horário das refeições e a exposição à luz solar. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!